Bom, meu nome é Alexandre Moreira Lippe, nascido e criado em Jacareí, 49 anos aqui na nossa cidade. Minha formação publicitária, né? Sempre quis trabalhar com cultura. Ingressei no Cineclube em setembro de 2013. Aí tive um afastamento ali em 2014 e retornei e estou até hoje desde 2015. Já fui presidente do Cineclube por 2 anos. E o Cineclube eu sempre via, eu acompanhava de longe, né? Eu via o pessoal divulgando nos jornais da cidade, via algumas entrevistas que tinham aí na nossa TV regional e achava legal a proposta. Como eu já tinha um amigo aqui, fundador, o Adriano Pinheiro, aí eu me aproximei do pessoal e já logo no primeiro ano fui apresentador do nosso prêmio Corvo de Gesso. Hoje, falando em Corvo de Gesso, eu sou a pessoa encarregada de confeccionar os nossos troféus, que é o nosso corvinho, como o nome do prêmio já diz, o nosso corvinho de gesso. E é uma área também que eu gosto de mexer, que é essa coisa de, vamos dizer, artesanato, eu classifico assim. Então, eu acho que é aqui. Aqui é a sala ainda que pelo formato dela, vamos dizer, seria uma mini sala comparado àquelas salas antigas, de lá do começo do século passado, né? Eu acho que aqui seria a sala que traz, ela resgata essa, como eu disse, já teve cinéfilo que veio com a mãe, vem famílias com filhos, assistir filmes, né? Então, aqui é o local. Eu não vejo na cidade um outro local que você consiga resgatar isso. Essa coisa do, como eu vou dizer, do pessoal, né? Pessoa a pessoa, aquele contato, aquele calor humano, né? Que você termina alguns filmes, você sente que as pessoas até parece que suspiram quando acaba um bom filme, aquela coisa gostosa. Isso aí é gratificante quando você programa um filme, dá certo, que às vezes acontece de não dar certo, você tem uma expectativa e ela não é tão boa, alguns você não tem uma expectativa grande e ele tem um retorno muito bom do público. Então isso é o romantismo para mim, né? A pessoa se identificar e o espaço democrático, a pessoa poder discutir aquilo, né? E sempre numa ótica democrática, respeitando a opinião de cada um. Opinião contrária de outra pessoa, mas cada um não é um debate que fica acalorado, mas é um debate, como eu vou dizer, um debate educado, né? Então isso, todas essas coisas, esses detalhes que para mim é o cinema romântico, né? E a gente tenta fazer aquele clima que os cinemas antigos, se você chegava, tinham aquela trilha sonora rodando para te dar aquela atmosfera de cinema, né? Então a gente faz aqui também no Cineclube para tentar criar essa atmosfera, a pessoa chega e fica aguardando, né? Aí as luzes se apagam, né? A gente só não tem o lanterninha hoje em dia, né? Que o lanterninha é ali policiando as pessoas, mas a gente não tem isso. Mas fora isso, eu acho que é bem parecido. Eu acho que o Cineclube está fazendo muito bem o papel desse resgate. Bom, meu nome eu chamo Milton Antônio Gomes. Eu nasci em Minas Gerais, né? Uruoca, Minas Gerais. Uma cidade linda de Minas Gerais, pequenininha. E hoje eu tenho 66 anos, né? Sou de 1954. E vim parar em Jacareí em 1977. Eu vim para trabalhar, né, numa rede de drogaria, né? E eu vim de Guaratinguetá, eu já morava em Guaratinguetá nessa época. E vim para Jacareí nesse período. E por aqui eu fiquei. Tá? Tornou-se minha cidade, meus filhos nasceram aqui, né? Estão todos aqui. Então, a minha questão com o cinema, ela é, de certa forma, até engraçada. Porque eu nunca fui cinéfilo. Nunca. Ia assim no cinema, esporadicamente, nunca assim
fui um cara assíduo de frequentar a sala, ou me interessar por quem foi o diretor, como é que ele foi produzido aquele filme. Porque a minha formação realmente nas artes sempre foi o teatro. Eu venho do teatro desde a adolescência, né? E aqui em Jacareí mesmo, né? Por um período, né, nós tivemos nosso grupo de teatro aqui por muitos anos, né? Fomos para festivais. Então o Jacareí sempre foi muito forte nessa área teatral. E então eu estava em casa, eu me senti em casa aqui em Jacareí, nessa questão. O cinema para mim, ele veio assim de uma forma, um belo dia o Adriano, né? Depois de uma reunião aqui na Fundação Cultural, o Adriano me convidou para conhecer o Cine Clube, né? Estava surgindo o Cine Clube em 2007. Para que eu viesse, eu fiquei meio assim, o Adriano falou como tinha acontecido a fundação do Cine Clube, né? A história do Corvo de Gesso, do Corvo, né? O Corvo William. E falei, eu vou, né? Eu vou sim, Adriano, não prometo, mas eu vou. Então eu vim, não assisti uma das sessões, né? E aqui, conversando, fiz novas amizades do Cine Clube, né? O Vini, inclusive, né? E começamos a falar sobre cinema e ligava o cinema com o teatro. E eu acabei, na outra semana eu voltei, na outra semana depois também, e assim eu fui ficando. E foi um momento também ruim para o teatro, né? De certa forma, já que as dificuldades começaram a surgir, né? Já caí para os grupos teatrais, né? E eu vim conhecer o cinema e comecei a me interessar. Como que se fazia cinema, como que acontecia, né? Porque eu não tinha muita ideia. Então o Cine Clube foi me dando, o Vini mesmo me deu várias dicas no início, né? Como é que se produzia um filme, né? Como é que se fazia o roteiro, né? E comecei a produzir meus curtos aqui no Cine Clube, né? Uma casa que me recebeu bem, então formamos um grupo forte de amigos interessados, né, em desenvolver a sétima arte. E nisso aí já se vão 13 anos, né, 13 para 14 anos, né, de Cine Clube. E estou muito feliz com o cinema também. Eu já tenho aquela saudadezinha, aquele friozinho na barriga do teatro, né? Porque o teatro não adianta, você vai pro palco, dá aquele friozinho ali na barriga. Eu ainda sinto saudade desses tempos do teatro. Mas o cinema hoje é uma arte que, sabe, que me faz estudar todos os dias, procurar todos os dias, conhecer todas as áreas do cinema, né? Direção, iluminação, roteiro, né? Então todo dia a gente está vasculhando as redes sociais para aprender alguma coisa. O Cine Clube, eu diria assim, ele vem na contramão de muita coisa ligada ao cinema, ele vem na contramão. Ele chega com uma proposta nova para a cidade, entendeu? Sem nenhum glamour, sem nenhum... Tá? Apenas com uma proposta concreta. Olha, nós chegamos aqui para fazer o filme, discutir esse filme, fazer uma inclusão cultural, social, entendeu? Portas abertas, sem custo, entendeu? Mas o Cine Clube é assim, você vem para cá, você vai assistir o filme e você vai dizer para nós o que você achou do filme, o que esse filme tocou você, de que forma ele representa alguma coisa para você. Então, eu acho que o Cine Clube vem na contramão de muita coisa ligada à sétima arte. A proposta do Cine Clube é simples, né? Eu acho por isso que o Cine Clube está já há 14 anos e, se Deus der, há de se perdurar muito, né? Eu acho que o Cine Clube vem uma proposta muito bacana. Eu acho que as pessoas de Jacareí merecem conhecer melhor o Cine Clube. Eu acho que por essa falta mesmo, eu acho que até de divulgação, essa falta da questão financeira em si, né, onde você pode criar mídia, uma forma de divulgar mais e intensificar essa divulgação para que as pessoas venham conhecer, né? Eu acho que até isso onde o Cine Clube sempre manteve um público
não um público de cinema comercial, mas é um público que gosta de cinema, né? Quem frequenta o cineclube sabe disso, são pessoas que gostam de cinema, né? Então eu acho que eles vêm aqui para falar da sétima arte, eles assistem e ao mesmo tempo eles querem participar desse debate, falar, né, do que eles sentiram, de que forma isso, né, veio para ele. Olha, eu vou dizer para você, eu sou uma pessoa muito feliz sendo cineclubista. Eu ando com essa camisa assim, sabe, de certa forma eu sinto muito orgulho de fazer parte disso. Porque, de certa forma, todos aqui da comissão do Cineclube, sem exceção do outros que já estiveram com a gente e hoje não estão mais, mas, de certa forma, eles contribuíram para que o Cineclube chegasse onde ele está hoje. Às vezes a pessoa fala, mas eu não conheço o Cineclube, não. Mas nós sabemos aonde o Cineclube chegou. Hoje o Cineclube Jacareí, né, através do Corvo de Gesso, que é o prêmio do Cineclube, hoje já chegou fora, já foi para fora do Brasil, né? Já recebemos produções de Portugal, recebemos do Canadá, recebemos da Argentina, entendeu? E do Brasil todo praticamente, né? Então isso nos orgulha muito, né? De fazermos isso sem estar pedindo dinheiro público, sem, sabe, indo atrás de... Fizemos pelas próprias, né, meios de divulgação, né, que a internet mesmo proporciona isso, né, e com o esforço de todos da comissão. Meu nome é Adriano Pinheiro, eu sou funcionário público há mais de 30 anos, uma longa carreira aí nesse meio, né, do funcionalismo público. Também já trabalhei com algumas coisas em termos de arte, né, desde criança eu desenhava. Agora, né, depois de, digamos, 2004, mais ou menos assim, nesse tempo, eu comecei a trabalhar com cinema, ou pelo menos tentar trilhar na área do audiovisual. Eu não consegui sair muito, né, das teias das artes, né? Porque, na verdade, assim, a arte sempre me motivou, a minha pessoa, o meu ser. Bom, contando uma breve história aí do Cineclube, né? No que tange a origem, o Fórum Cultural na época foi em maio de 2007. A gente fez a primeira reunião da comissão e nessa reunião eu propus uma ideia de nós montarmos um cineclube. Eu tinha proposto para a gente fazer digamos assim, o cineclube para ser uma vitrine do audiovisual de Jacareí, mas todo mundo produzir, sabe, assim, pessoas lá de escolas, né, grupos artísticos, né, ou até mesmo descobrindo pessoas, né, que tinham intenção de fazer essa arte, né, esse tipo de arte, e o Cineclube poderia dar esse respaldo, né. Então, me baseando na questão da agenda lá do SESI que eu sempre recebia, né, que tinha sempre os curtas aperitivos e depois tinha o longa-metragem logo em seguida, das sessões deles. E eu achei assim que esses curtas aperitivos poderiam ser os curtas feitos por pessoas daqui de Jacareí, né? Só que essa coisa ficou meio assim, houve uma certa insegurança dentro da nossa comissão, porque assim, pô, na época a gente não tinha o mesmo recurso que tem hoje. E aí a gente, né, ficou pensando assim, pô, o que a gente pode, digamos que, equalizar esse problema aí, né? E aí foi
bolado a ideia de a gente fazer um cineclube trash. Digamos que se fosse assim um cineclube meio diferenciado, né? Porque daí, fazendo um cineclube com a temática trash, aí essa temática poderia aliviar a deficiência tecnológica que tinha para os curtas serem feitos, né? A gente sempre se baseava nessa coisa assim, pô, a gente exibe um curta lá de um pessoal ali que fez curta celular, por exemplo. Na época, as filmagens celular, as câmeras eram horríveis, né? Hoje elas substituem as câmeras fotográficas, né, para ter uma ideia. E aí a gente exibiria um filme do Spielberg, por exemplo, que é super tecnologicamente assim, bem assim, conduzido, né, na linha de Hollywood. Aí, pô, chegaria lá depois no debate, putz, o filme do Spielberg aí foi super legal, isso, aquilo e tal, mas aquele curta, pelo amor de Deus. Então, para não dar esse tipo de problema, a gente optou pela questão temática do trash, ou filmes Bs também, né? Porque os filmes Bs também, como eles são mal feitos, né? Eles têm a deficiência técnica também, então iria ficar tudo nivelado ali, os curtas e os longas. Só que os longas ali, no caso ali, né? A gente fez uma diferenciação da seção diretores também, né? Para dar digamos, uma quebrada nessa sequência do cinema trash, na época. Então, no final de cada mês, teria um diretor a ser escolhido pela comissão para a gente exibir, né? E é muito legal essa coisa do trash também, que também tinha a questão dos filmes B também, de a gente debater sobre o erro dos filmes, né? Então, ali a gente ia, digamos assim, crescer com um olhar mais crítico, né? Assim, dentro do audiovisual, tal sequência de cena, a edição falhou ali, ou um erro da cena ali, do continuismo, né? E etc, etc, etc. E isso foi dando digamos aí, um repertório de atenção com um olhar diferente para o cinema, né? Essa questão do cineclube, ela foi meio que desenvolvendo, né, gradativamente e tal, né? Até 2011, mais ou menos, 2012, a temática trash foi deixando um pouco de lado, e aí a gente viu que nós estávamos recebendo curtas já de outras vertentes de gênero, digamos assim. Não era só o trash, né? Porque o trash, o pessoal acha que filme trash é só filme de terror, não é? É filme gore, né? De sangueira, de groselha, como é que fala? De ketchup. Não é só isso. O cine trash também tem a questão da comédia também, né? Meio pastelão, né? Pode ter um filme de ação meio que, né, numa levada irônica também. E aí a gente começou a estudar muito a questão assim do cinema em si, né? As outras vertentes de outros países. O Cineclube em 2007, em 2008 a gente já tinha um olhar para o cinema asiático, por exemplo, né? E lá a gente descobriu que tecnicamente os caras, eles estavam arrebentando. Então você vê que o ano passado ganhou um filme coreano, pô, né? Então eu acho que o Cineclube ele teve um olhar assim bem lá na frente, né? Assim, por exemplo, o Vini, né? O Vini Trash, né? Que ele foi uma das pessoas que se revelou aí, né? Como filmmaker, né? Que o Cineclube revelou, né? É igual o clube de futebol, revela sempre seu craque, né?
E eu com ele, a gente desenvolvia umas coisas assim, digamos, ele idealizava coisas, né? Ele via na parte tecnológica, né? E na época estava começando o YouTube, acho que foi em 2006 que o YouTube foi fundado, foi lançado. Então fazia pouco tempo que o YouTube estava como plataforma, né, acessível para a humanidade, né? Ele levou essa questão de que o cineclube poderia ser um cineclube, digamos aí, tecnologicamente nas plataformas, né? E eu achei legal, louvável essa ideia, porque seria uma outra continuidade das sessões, né? A gente exibiria um curta na sessão, depois a gente lançaria no canal do YouTube, né? E eu até me arrisco a dizer que o Cineclube foi o primeiro cineclube, digamos, com vias de internet aí, né? Isso é muito, muito interessante também ser levado em conta. Começou a se ampliar os gêneros, né? Não foi só curtas trash e de terror como a gente estava recebendo nos primeiros anos. E aí a gente resolveu ampliar o leque para outros gêneros, né? No caso, os longas começaram a deixar a temática trash para a gente poder também equalizar junto com os curtas que a gente recebia. E é muito legal assim que nesse decorrer, né, dos anos, nós recebemos bastante pessoas aqui de São Paulo, de outros lugares, né? Também até Rio, Minas. E essas pessoas, além de gostarem da estrutura da Sala Mário Lago, também muitas pessoas, por exemplo, de São Paulo, a gente pode imaginar, né, que São Paulo, qualquer bimboca você pode exibir seu curta, né? E não é bem assim, né? Lá o negócio você tem que pagar, né? Não tem muito acesso a ter uma estrutura bacana como é a Sala Mário Lago, para você exibir o seu curta. E aqui não, a gente, todas as quintas-feiras, né? Cinema na Quinta, ele tem essa função, né, de exibir curtas do Brasil inteiro. Isso que é muito legal. A gente foi solidificando esse lado de exibição, e que é um festival, na verdade, de de fevereiro a novembro, que a gente tem durante o ano para exibir, ter esse tempo de exibição. E a maioria dos diretores, dos produtores desses curtas, eles adoram, né, o nosso projeto, né, de exibir o curtas deles, né, de ter o público, né, cativo nosso aí que vai assistir, eles têm a certeza de eles verem esses curtas, né, ou o curta dele, né, no caso. Isso é muito legal. Eu acho que a função do Cineclube é muito importante nessa vertente aí, né, de você ter as quintas-feiras como uma vitrine do audiovisual do Brasil inteiro, né, do cinema independente. Então, quando a gente teve a ideia de formar um cineclube, né, poderia ter somente a função de exibir, né, exibir filmes, né, exibir os curtas. Mas aí surgiu uma ideia da gente, em 2008, de fazer um prêmio nos moldes do Oscar, que foi o Corvo de Gesso, no caso, né? E foi muito legal essa coisa, porque foi uma motivação a mais para a gente exibir curtas, né? Só que ao mesmo tempo, na época, o Cineclube ele tinha uma característica de também
de ser um incubador de produções, né? E ao mesmo tempo a gente poderia exibir os nossos curtas e também né, a função do Corvo de Gesso de premiar os curtas dentro desse eixo do Cineclube. Só que ao mesmo tempo a gente começou a receber curtas de outros grupos, né, de São José dos Campos, né, isso bem no início, de Mogi. E aí começou a ter essa coisa de ter essa competição fora do grupo e dentro do grupo. Isso é muito legal porque começou a motivar a gente também a comparar essas características, né? E foi legal isso. Então, explicando o tripé nosso, né? Começou com Cinema na Quinta, né? Exibições às quintas-feiras, e depois foi o Corvo de Gesso, né? Para dar essa incrementada digamos, motivação, né? Das produções, né? De continuar a ter produções. E a Corvo Produções, no caso, surgiu um pouco antes até do Corvo de Gesso, mas a Corvo Produções, ela tinha a função de garantir de que os curtas, né, fossem apresentados nas sessões, né, a gente abastecer o Cinema na Quinta com os curtas que a gente produzia e depois, com o tempo, a gente fosse recebendo curtas de outros grupos, de outras cidades, de outras regiões e tal, né? No Brasil, todo mundo tem um festival com sua cara, né? Como é o Quiquito de Ouro lá do Festival de Gramado, né? Tem Festival de Pernambuco, que é super, digamos assim, frequentado, né? Quando o Corvo de Gesso, o prêmio, né, teve esse intuito de brincar com o Oscar, né? De abrir o envelope, né? Ao invés de falar o Oscar vai para, a gente fala o Corvo vai para, né? Tem o rapaz lá acho que é de Lorena, né? Que tem o Festival Urutu, Cineclube Urutu lá e tal, que ele falou, pô, um encontro que nós fizemos no Cineclube aqui do Vale, ele falou, pô, eu botei Urutu, que é um nome de uma cobra, não sei o quê, porque aqui no Vale Paraíba todo mundo tem um festival e um prêmio que é de um bicho, né? Tem o Jacareí, tem o Corvo de Gesso, São José tem o Formiga, né? Tem o Gato Preto lá de Lorena lá, né? Eu achei engraçado isso, né? Essa coisa de a gente influenciar, né? Cinema na Quinta, ele tem essa função, né? De exibir curtas do Brasil inteiro. Isso que é muito legal. A gente foi solidificando esse lado de exibição e que é um festival, na verdade, de novembro, de fevereiro a novembro, que a gente tem durante o ano para exibir, ter esse tempo de exibição. E a maioria dos diretores, dos produtores desses curtas, eles adoram, né, o nosso projeto, né, de exibir o curtas deles, né, de ter o público, né, cativo nosso aí que vai assistir, eles têm a certeza de eles verem esses curtas, né, ou curta dele, né, no caso. Isso é muito legal. Eu acho que a função do Cineclube é muito importante nessa vertente aí, que hoje o Corvo de Gesso tem esse corpo, né? Praticamente, acho que Roraima ou Rondônia que não mandou ainda curta para nós. Todos os estados do Brasil mandaram. Bom, eu sou Marina, eu moro em Jacareí aqui, desde os 15 anos e eu fui funcionária da prefeitura e uma membra do Cineclube Jacareí. Eu havia me separado na época
e aí eu estava sem amigos, querendo de novo me encontrar. Aí eu resolvi ir até a fundação e ver o que a cidade oferecia, né, de cultura, distração, fazer novos amigos. Aí fui até lá, peguei uma agenda cultural. Aí quando eu vi cinema na quinta-feira de graça, né, eu achei super interessante e comecei a frequentar. Ai, foi incrível, foi mágico para mim, porque na época me separei, então eu falei, vou lá para distrair, pelo menos eu vou assistir filme, vou distrair minha cabeça, não vou pensar em problemas. Aí eu cheguei aqui, eu achei que eu simplesmente ia assistir um filme e ir embora para casa. Quando, de repente, eu não sabia que existia o debate no final do filme. E todo mundo começou a falar, né, a opinião. E quando chegou a minha vez, eu fiquei assim, maravilhada, eu fiquei surpresa. E falei o que eu senti do filme, o que eu achei e tudo mais. Todo mundo ouviu, aquilo me deu um sentido de importância. Eu falei, nossa, a minha opinião é ouvida, a minha opinião também é importante conta de todo mundo. Então eu, como estava numa fase que eu estava me recomeçando, e me reconhecer de novo como a minha vida, as coisas que eu penso, nossa, foi assim, deu um up. Eu me senti realmente importante, que a minha opinião é importante tanto quanto a de outras pessoas. Aí eu me senti esse acolhimento, fiquei muito feliz de começar a fazer amigos e achei assim, falei, nossa, que projeto lindo, que coisa gostosa de se reunir, ouvir, falar, né, o que pensa. Aí eu fiquei muito animada e daí comecei a convidar pessoas para vir. Aí tinha as festas, né, com comida, com salgadinhos, né, que eu fazia de vez em quando. Eu falei, nossa, vamos incrementar isso, vamos fazer uma vez por mês, fazer uma festinha que a gente possa todo mês reunir, fazer uma confraternização, conversar com as pessoas novas que estão chegando, fazer tipo um Boca Livre, foi o que até foi instituído o Boca Livre por causa disso. E comecei a ajudar, sabe, trazendo, porque além de tudo, o que me chamou a atenção foi os brindes. Na época, né, eu estava sem dinheiro, e aí vem as vale-brinde com pizza, com pastel, esse tipo de coisa, assim, chama a atenção das pessoas que estão passando uma certa dificuldade, e de repente ganhar um vale-brinde faz parte, né, ajuda. Então eu comecei também a buscar apoiadores que pudessem trazer um vale-brinde para as pessoas aqui. Então eu comecei a fazer essa contribuição. E até hoje é assim, o que eu puder buscar de apoio, eu trago, sabe? Convidar pessoas para vir aqui, porque é interessantíssimo, é um programa gratuito, com cultura, com um cinema diferenciado do que é o cinema. Quando se fala cinema, já se pensa em Hollywood, aqueles filmes, né, do cinema. Não, aqui são produções independentes, filmes diferentes. No documentário a gente fica sabendo coisas que estão acontecendo na região da pessoa, enfim, é muito bom. Então comecei a participar fazendo isso, trazendo pessoas, buscando apoiadores, e o que eu puder fazer para aumentar cada vez mais as pessoas conhecer o Cineclube, eu faço, porque faz crescer. Eu tenho crescido muito como ser humano, tem me acrescentado muito, eu aprendo dia a dia com o grupo, enfim, foi uma surpresa muito grande, eu não imaginava, né, de fazer parte eu simplesmente comecei a participar, aí ganhei a menção honrosa, já fiquei muito feliz, e quando me chamaram para participar, foi uma surpresa, eu fiquei muito feliz e me deu sentido para a minha vida, né? E dia a dia eu tenho aprendido com as reuniões, porque todos os membros são maravilhosos, né? Enfim, eu tenho aprendido, eu aprendo
Cada vez que a gente faz reunião, se encontra, a política do grupo, dos mais velhos, a opinião deles ser importante, o gás dos mais novos, né? Enfim, esse entrosamento. Eu fiquei muito feliz quando eu fui convidada e é um desafio, porque eu não sou formada, não tenho formação nenhuma e tudo que eu venho aprendendo é justamente com os exemplos, né? E aqui no grupo eu tenho muito exemplo, então é um crescimento pessoal. É um crescimento pessoal. Então, para mim foi muito importante. Eu gosto muito de fazer parte. O cineclubismo, para mim, antes de mais nada, eu vejo como uma família, né? Para mim é um espaço que a gente pode contar com os amigos, um espaço cultural que, através dos filmes, a gente recebe informações do que acontece em cidades, né, diferentes, porque a gente recebe filmes de várias cidades, vários lugares. Então, além da informação, é um espaço de amigos, de encontro com amigos, cultural, a gente se sente acolhido e, através dos debates que acontecem no Cineclube com os filmes, cada ponto de vista sobre, às vezes, uma única cena, são tantos pontos de vista que faz abrir, às vezes, a nossa consciência sobre certas coisas. O Cineclube, para mim, é isso, é esse espaço de passar os filmes, de encontro com os amigos. O Cineclube hoje é composto por 9 membros, 2 mulheres, coincidentemente 2 Marinas. A Marinona, que sou eu, e a Marininha, uma moça mais jovem, né? E sim, o grupo é diverso porque tem várias idades, né? Tem gêneros diferentes no grupo. É um grupo bem diverso. Eu acho de suma importância, eu acho fundamental até, porque as diferenças de idade faz com que a gente veja as opiniões de maneiras diferentes, né? O que às vezes o mais velho tem uma visão sobre uma coisa, os mais novos têm mais gás numa situação. Então, essa mescla de pensamentos diferentes, idade diferente, isso que torna interessante. Eu acho interessante. Coisas que o Cineclube proporciona pra gente. Eu me senti amada, me senti inclusa, me senti importante, me senti assim, acolhida, antes de mais nada. A minha importância em participar, né, de uma premiação, tão bonito que é o Corvo de Gesso. Então, eu fiquei muito emocionada. Para mim foi muito importante e o Cineclube mudou muito a minha vida, me trouxe muito sentido de vida. E naquele dia eu fiquei muito emocionada, para mim foi muito importante, é maravilhoso. O Cineclube traz sentido para a vida de uma pessoa. Meu nome é Nicolas Araújo, tenho 29 anos, sou formado em Geografia na USP, bacharelado e licenciatura. Sou membro do Cineclube já desde 2010, então já vamos para 11 anos aí. Que mais? Sou professor de Geografia já há 4 anos e nasci em Guarulhos, mas meu coração é de Ourinhos, mas eu vivo aqui em Jacareí desde os 3 anos de idade, então minha vida inteira está aqui em Jacareí. Eu sou praticamente um jacareense, amo essa cidade, está aqui, toda a minha família, meus amigos, minha história passa por Jacareí, então é uma parte muito importante da minha vida, é tudo praticamente. Quando o cinema de rua morre e o cinema vai para os shoppings, isso é nítido que ele é ocupado pelas grandes redes, pelas grandes empresas distribuidoras de filmes, né, que são as redes de cinema. E a lógica deles, né, não que a do cinema de rua não seja, mas é uma lógica nitidamente mercadológica. O que muda é na parte da democratização, o acesso a esse cinema. Você tendo o cinema de rua, você tem ali as pessoas passando, se interessando, você não está inserido numa lógica tão mercadológica quanto nos shoppings, então você tem um acesso relativamente maior,
né? As pessoas estão passando na rua, sabem que filmes estão passando ali, sabem que não precisa gastar com estacionamento, que a pipoca não deve ser tão cara, né? Então, você tem esse acesso um pouco mais democratizado. Estando no shopping, né, os shoppings já não ficam tanto no centro das cidades. Então, você tem que ter um deslocamento maior. Então, isso já implica numa infraestrutura de transporte. Essa rede de transporte, seja pública, já não é tão acessível para todos devido à distância, devido ao tempo. Sendo particular, privado, você vai de carro, né, ou de táxi, Uber, você tem ali já uma pessoa que tem um poder aquisitivo um pouco maior para poder fazer esse deslocamento. Chegando lá, você tem ingressos que precisam cobrir o custo dos salários, a questão do snack bar, as pipocas caras, você tem um custo de estacionamento. Então, quando o cinema sai da rua e vai para o shopping, você tem essa falta de democratização da arte, da sétima arte, do cinema com a população. Esse é um dos fatores principais. O outro, certamente, é que você tem o tipo de produto, que é o filme, voltado exclusivamente para essa lógica comercial. Né? Aqui, que é uma região relativamente periférica da capital, né? Que é São Paulo, praticamente não vem filmes oscarizados, premiados, concorrendo a Veneza, Cannes, não vem esse tipo de filme para cá. Esses tipos de filmes fora do circuito comercial e sim do circuito independente, do circuito artístico, esses filmes só vão praticamente para salas de cinema que tem esse público mais cult, mais intelectual nas capitais. Então é BH, é Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, e não aqui na região do Vale do Paraíba. Nem São José recebe tanto esses filmes, a não ser que o filme realmente passa a ter uma visibilidade maior por estar indicado ao Oscar, enfim. Então é nesses momentos que você tem esse problema, né? O cinema sendo menos democratizado e um cinema cada vez mais comercial e menos artísticos, muito mais exclusivo para um determinado público. E é um público geral, que é aquele filme com apelos comerciais, né? Então, muitas vezes, nem sempre esses filmes são bons, né? O trailer acaba sendo melhor que o filme. Mas são filmes blockbusters, né? Filmes arrasa-quarteirão, que vão chamar muito público. É isso que acontece nas salas do cinema dentro de rua. Era um cinema popular. As pessoas estavam ali, não precisava pagar estacionamento, pipoca, essas coisas, né? Então acabava indo para assistir esses filmes. Filmes que muitas vezes eram brasileiros, filmes que eram do gosto mais popular, da família, estava ali acessível, estava perto. Então por que não ir, né? Hoje, certamente, o Cineclube Jacareí cumpre boa parte desse papel, né? Às quintas-feiras, 7 horas da noite, o Cineclube está lá, na Sala Amaro Lago, as portas abertas, e é gratuito, né? Diferente dos cinemas de rua, que cobrava, obviamente, para sua manutenção, o Cineclube, por estar dentro da Sala Amaro Lago, é gratuito, é aberto à população. Então, seria o principal herdeiro de Jacareí. Principalmente porque a gente sabe que o Cineclube tem uma programação regular, semanal, de março até novembro, até a última quinta-feira de novembro. Então você tem certeza que ali vai ter algum tipo de filme. E muita gente admira porque é um filme surpresa. Às vezes está passando ali, eu não sei que filme que é. Pode ser um filme brasileiro, pode ser um filme fora do circuito comercial, pode ser um filme comercial de décadas atrás, né? Pode ser curtas-metragens feitos no Brasil, o diretor está ali na sala, né, muitas vezes com seus atores, com a sua equipe, né, então a pessoa acaba tendo essa experiência muito maior do que era nessas salas de rua, né, porque você tem no Cineclube todo um debate, é uma outra experiência, mas seria o principal herdeiro por causa dessa democratização e o acesso do cinema para essas pessoas. Bom, meu nome é Luiz Brasileiro, eu sou formado em Cinema e Audiovisual pela UNILA, Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Depois eu fiz uma especialização em Gestão Cultural no Centro Universitário Senac. Na UNILA, na própria universidade, eu já atuava em cineclubes, fui bolsista de 2 cineclubes, um cineclube vinculado ao curso de História, que é o Cine Debate História,
e um outro cineclube chamado Cine Latino. Então, depois que eu me formei, né, na Unila, eu voltei aqui para minha cidade natal, Jacareí, e aí, assim, eu voltei com muita vontade, né, de produzir, de me vincular mesmo à produção regional, né, de audiovisual. Aí, nesse meio tempo, eu fui tendo contato com vários grupos e dentro de todos os grupos que eu me aproximei, o Cineclube, eu acho que ele foi o grupo que eu mais me senti mesmo bem de estar perto, né? Porque, primeiro, assim, o Cineclube foi o grupo que mais, assim, realmente se abriu para mim, né? Então, desde o início, eu senti que todo mundo no grupo teve diálogos muito, muito abertos, assim, comigo, muito mesmo participativo. Eu sinto que o grupo é, acima de tudo, participativo. Então, esse meu início, assim, foi basicamente, eu comecei a participar de algumas sessões, comecei a frequentar o Cineclube, e aí a gente já começou a falar sobre cinema, sobre Cineclube, né? E aí dessa aproximação já foi um movimento natural, assim, eu começar a me engajar no grupo, querer saber um pouco mais sobre a história do grupo, sobre a história do grupo, sobre essa formação do Cineclube, né? Porque tanto o Cine Latino como o Cine Debate História, eles tinham outros formatos, né? E quando eu cheguei aqui, eu percebi primeiro que aqui o Cineclube ele abarca também a produção cinematográfica, né? E essa parte de premiação, né? Premiação, festivais, enfim. É interessante pensar como que se formam, né? Esses grupos, né? Então, por exemplo, aqui o que eu senti muito foi isso, né? O grupo tinha muito esse desejo de produzir audiovisual, né? De fazer filmes, mas ao mesmo tempo a cidade ela sempre teve esse amor, né? Muito forte pelo cinema. Então eu sinto que as duas coisas elas vieram muito atreladas, né? Primeiro veio o cineclubismo muito vinculado à produção. E eu acho que é uma proposta bem relevante, principalmente porque ela é uma proposta popular, né? Você vê que nasceu dentro do setorial de audiovisual aqui da cidade, né? Nasceu dentro desse contexto de políticas públicas, né? Mas, ao mesmo tempo, partiu da própria sociedade, né? Assim, foi um grupo que desde o início ele sempre valorizou muito essa produção artesanal, essa produção popular, né? Essa produção independente, assim, no conceito mais amplo que a gente pode adotar mesmo de independente, né? Sempre que eu penso hoje em dia em cineclubismo, que daí já é a minha interpretação do que eu acho que é o potencial cineclubista, eu sempre penso em arte e educação e eu também penso muito em democratização. Em arte e educação eu penso porque eu acho que é um espaço que ele é extremamente democrático e que ele já tem um pouco esse perfil, né? Porque quando você debate um filme, você já está colocando ali em choque perspectivas, narrativas, vivências, né? Experiências também. E aqui agora a gente também está cada vez mais discutindo isso internamente no grupo, né? Sobre alguns outros possíveis braços que a gente pode ter, né? Principalmente pensando na produção audiovisual, né? Porque daí a produção audiovisual, assim, pensando fora de um movimento cineclubista, eu acho que ela estaria mais ligada até a um pensamento mais empresarial, né? mais de uma empresa, de posicionamento da sua empresa. Agora, aqui a gente tem a Curvo Produções, né? Então, eu imagino muito que a Curvo Produções ela pode atuar também como uma incubadora de ideias, né?
meu nome é Ligiane, eu tenho 28 anos, eu moro aqui em Jacareí e eu sou jornalista. Eu conheci o Cineclube pelo interesse de buscar um tema para o meu TCC. Então eu queria muito algo que fosse ligado à cultura, que fosse útil ou agradável, ao mesmo tempo em que eu conseguiria construir o meu trabalho, eu estaria contribuindo de alguma forma para outra pessoa, né? Para quem está do outro lado, para as minhas fontes. Então, eu já sabia da existência do Cineclube de Jacareí, mas eu nunca tinha frequentado. Então, eu fui sondando as pessoas que tinham alguma ligação com o Cineclube, fui vendo que era possível fazer. Comecei a me aproximar do Cineclube e aí eu vi que eles são muito receptivos e abriram as portas para mim e foi assim, consegui escrever um livro sobre eles, sobre o Cineclube de Jacareí e foi assim que eu conheci. Então eu queria muito um tema que envolvesse cultura também e algo que, como eu estudava em Mogi das Cruzes, eu queria levar algo muito regional, muito meu, da minha cidade, para outra cidade, para que outras pessoas pudessem conhecer. Então, foi isso que despertou o meu desejo. Acho que foi, não sei se é sorte, de eu ter tão perto de mim algo que me agradasse tanto. Apesar de eu não ter frequentado muito o Cineclube, eu pude conhecer a história desse movimento, né, desse coletivo, digamos assim, e pude descobrir que é um trabalho de muita determinação e de muita importância para a cidade também. Tem uma importância sociocultural muito grande. Aqui em Jacareí, a gente tem 6 salas de cinema só dentro do shopping, e se a gente quiser, a gente tem que ir para outra cidade. E aí você soma valor de deslocamento, valor de alimentação. Para a gente pode até ser um valor que não pese tanto no bolso, mas se você pensar que algumas famílias, para tirar R$10 do orçamento já pesa, então pagar um ingresso de cinema aí que está quase custando R$30 é demais. Então aqui você tem um espaço onde você oferece o cinema, o contato com a linguagem cinematográfica sem cobrar nada, sem pedir nada em troca, é enriquecedor para uma sociedade. Levar a cidade, o nome da cidade, para além das fronteiras, de levar para os grandes centros urbanos, onde temos muitas pessoas que são ligadas ao audiovisual. Então, acho que é isso, é levar o nome da cidade de pessoas comuns que estão fazendo cinema. São pessoas que se reúnem, como eles sempre dizem, com uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Se reúnem e saem para filmar. É isso, o Corvo de Gesso é isso, é você trazer visibilidade para isso. O cineclubismo, ele é um espaço de voz, ele é um espaço político, de pensamento ideológico apartidário, mas político, onde você manifesta ideias, onde os filmes passam uma mensagem sobre sociedade, sobre cultura, sobre diversidade. A partir do debate, a gente abre o nosso pensamento para refletir sobre aquela mensagem. Eles não possuem a visibilidade que deveriam ter. Muitos brigam para ter fomento do governo, para que essa ação não venha a morrer. Este podcast, Memória Cineclube Jacareí, é a contrapartida do projeto cineclubismo.doc, do edital Diversidade da Fundação Cultural de Jacareí, realizado com recursos do benefício advindo da Lei 14.017 de 2020, a Lei Aldir Blanc.